Hoje, a gente vai mergulhar fundo para tentar decifrar as estruturas bem complexas do poder global. Essa análise que vamos ver explora um sistema que, de acordo com uma certa perspectiva, funciona em várias camadas. Algumas delas a gente consegue ver, mas outras, outras estariam profundamente ocultas. Essa é a grande questão, né? Quem é que manda de verdade? E para tentar responder, segundo essa linha de análise, não adianta só olhar para os presidentes, para as instituições que aparecem no jornal. É preciso ir mais fundo, investigar as camadas de influência que estariam operando bem debaixo da superfície. A ideia aqui é como descascar uma cebola. Sabe, cada camada que a gente tira revela outra por baixo, e a gente vai chegando cada vez mais perto do núcleo da questão. A primeira camada é a mais externa, a mais familiar, aquela que todo mundo reconhece de cara. Então vamos começar por aqui, o palco global. Essa é a face pública do poder. É aqui que estão as organizações cujos nomes estampam as manchetes todo dia, aquelas que a gente vê atuando abertamente no cenário mundial. E aqui estão os jogadores mais conhecidos do tabuleiro: a ONU, a OMS, o FMI e, claro, os governos de cada país. O Fórum Econômico Mundial também entra nessa lista, funcionando como um grande ponto de encontro onde a elite política e empresarial se reúne para debater os rumos do mundo. O ponto principal aqui é que este seria o nível da execução, sabe? Essas entidades são as que gerenciam as crises, que fazem a diplomacia acontecer e que implementam as políticas que afetam a nossa vida. É o poder que a gente consegue ver e que, em tese, poderia ser cobrado. Certo. Agora, essa análise nos convida a dar uma espiada por trás da cortina. Se a primeira camada é a da execução, esta aqui seria a camada da arquitetura, onde as políticas seriam supostamente desenhadas muito antes de sequer chegarem ao debate público. A fonte dessa análise aponta para 3 tipos de grupos. Primeiro, os gigantes financeiros, como a BlackRock e a Vanguard, que controlam trilhões em ativos. Depois, vem os think tanks, tipo o Grupo Bilderberg, que juntam líderes superinfluentes para conversas a portas fechadas. E, por fim, sociedades históricas, que nessa visão funcionariam como redes de influência e recrutamento para a elite. O que é realmente interessante nessa tabela é como ela resume essa dualidade. O poder visível, que a gente vê, lida com a gestão de crises. Já o poder invisível, segundo essa perspectiva, teria outro foco, a engenharia social. Um termo usado para descrever a ideia de moldar a sociedade em larga escala. A ideologia que se fala em público é a da democracia, mas a que estaria por trás seria a do globalismo e do transhumanismo. É um contraste bem forte. E tudo isso nos leva a um documento que é central para entender essa dinâmica, a Agenda 2030 da ONU. Um plano que é público, que está documentado, mas que, segundo a análise crítica, pode ter interpretações bem diferentes. Oficialmente, olhando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles parecem impecáveis. Poxa, quem seria contra acabar com a pobreza ou proteger o meio ambiente? São metas nobres, com as quais todo mundo concordaria. Mas é aqui que a análise crítica entra com força. Ela sugere que, por trás dessa fachada toda positiva, a Agenda 2030 seria, na verdade, um veículo para o que se chama de tecnofeudalismo. Um sistema onde a propriedade e a autonomia individual seriam trocadas por um acesso controlado por uma elite da tecnologia e das finanças. Isso aqui é um ótimo exemplo do conceito de engenharia social através da linguagem. A ideia, nesta perspectiva, é que quando se usam palavras com um apelo moral muito forte, como sustentabilidade, fica mais fácil implementar políticas de restrição e controle. Afinal, quem vai se opor a uma causa tão nobre? Então tá, mas quais seriam os mecanismos práticos para colocar essa agenda em prática? A análise aponta para ferramentas tecnológicas bem específicas que estariam no centro de toda essa transformação. Essa frase, ela veio de um vídeo do Fórum Econômico Mundial e se tornou um ícone. Ela resume perfeitamente a ideia de um futuro onde a propriedade privada do jeito que a gente conhece poderia deixar de existir em troca de um acesso a serviços. Um acesso que, e esse é o ponto-chave, poderia ser dado ou retirado a qualquer momento. O caminho para isso passaria pelas moedas digitais de bancos centrais, as famosas CBDCs. E elas são diferentes do dinheiro digital que a gente usa hoje, porque uma CBDC seria programável. O que isso quer dizer? Que uma autoridade central poderia definir onde, quando e em que o dinheiro pode ser gasto. Isso criaria um nível de controle que nunca existiu antes. E o elo que ligaria tudo isso seria uma identidade digital. Nessa visão, ela não seria só um documento,
mas sim um perfil centralizado que juntaria nossos dados de saúde, financeiros, de consumo e que poderia alimentar um sistema de pontuação ou crédito social. E por trás de toda essa tecnologia, existiria uma ideologia, o transhumanismo. A ideia, que é promovida abertamente por figuras como Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, é de que a próxima etapa da evolução humana é a fusão com a máquina, a fusão da nossa identidade física, digital e biológica. Bom, com todas essas peças na mesa, a análise organiza tudo numa estrutura hierárquica, uma pirâmide que tenta mapear como esse sistema de poder funcionaria. Lá na base da pirâmide, estamos nós, os cidadãos e os governos locais. É a camada que implementa as regras e vive sob elas. Regras que, segundo este modelo, vêm de cima. Logo acima dessa base estaria o nível de gestão. Aqui estão aquelas organizações internacionais que a gente já mencionou, como a ONU e a OMS. Elas seriam as responsáveis por traduzir a estratégia de alto nível em diretrizes e políticas globais, como a própria Agenda 2030. Subindo mais um degrau, a gente chega no poder estratégico. É aqui que a análise coloca os gigantes financeiros que controlam o capital. E também o Fórum Econômico Mundial, que funcionaria como grande articulador, definindo a agenda e a direção geral das coisas. E, finalmente, no topo, no ápice da pirâmide, estaria a camada invisível. De acordo com essa fonte, aqui estariam famílias dinásticas com poder que passa de geração em geração e sociedades secretas. A preocupação delas não seria a política do dia a dia, mas sim moldar a filosofia de longo prazo que guiaria toda a humanidade. E assim, a gente completa esse percurso pelas camadas do poder global, como apresentado nesta análise. A questão que fica no ar não é se esse mapa é 100% preciso, mas o que ele sugere sobre o terreno em que estamos pisando e, mais importante, para onde ele pode estar nos levando. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela atenção.